Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, boa noite. Estamos aqui nesse final de dia para uma mensagem da parte de Deus, nessa live. Sejam bem-vindas as que estão chegando. Olha aí quanta mulher chegando. Olá, sejam bem-vindas, a paz do Senhor. Sejam bem-vindas, boa noite para vocês. Que bom que você está vindo aqui. Olha, aproveita antes da mensagem começar, compartilhe com as suas amigas, né? Você já estava aí com o link pronto para compartilhar. Chama as meninas para vir ouvir essa live. Nós estamos aí no mês de agosto, é um mês mais tranquilo, onde as mulheres estão mais repousadas, onde as mulheres estão mais aconchegadas na sua casa. E o Senhor despertou meu coração para trazer uma palavra para nós nesse mês de agosto. O mês está terminando praticamente, mas algo de Deus quer falar ao nosso coração, né? Talvez você aí não teve nem muita participação nos cultos esse mês, que estava de férias, estava viajando, estava passeando com a sua família e de repente você ainda nem esteve num culto neste mês de agosto, mas eu quero deixar aqui uma palavra direcionada para você. Deus tem colocado no meu coração uma ministração sobre algo que eu verdadeiramente tenho vivido, né? Não é coisas que me contaram, são coisas que eu realmente tenho vivido e eu quero compartilhar com você, amém? Então compartilha aí com as amigas, bora lá. Vamos chamar todo mundo, né? Para poder estar com a gente aqui nessa live, ouvindo uma palavra da parte de Deus. Vocês estão bem? Como está sendo aí o mês de agosto para vocês? As crianças em casa, férias, não é? Sol, calor, chuva de vez em quando, né? Eu espero que você esteja desfrutando de um mês repleto da graça de Deus, tá bom? Aleluia. Vamos aguardar um instantinho que as meninas possam chegando, né? Eu sempre que vou fazer uma live feminina, eu gosto muito de colocar rosa. Eu não tenho muitas peças rosas, mas eu gosto muito, eu não sei, eu acho que dá um clique feminino na nossa live, né? Eu ainda vou preparar um cenário assim bem rosa, bem feminino pra gente poder estar juntas de vez em quando. Vocês perceberam que eu não tô aqui sempre fazendo live, não tô sempre, eu gosto mesmo de ser direcionada pelo Senhor. E eu creio que é direção de Deus essa live hoje, né? E eu creio que toda mulher que chegar aqui é porque o Senhor convidou para estar nessa reunião. É o Senhor quem convidou para assistir essa live, para ouvir essa palavra. E o tema que bradou em meu coração foi sobre as estações, né? Nós vamos falar um pouco sobre estações. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que têm sido ministradas da parte de Deus para mim. Algumas coisas que eu tenho aprendido, algumas coisas que eu tenho ouvido. E eu tenho certeza que vai ser bom pra você também, em nome de Jesus. Podemos começar então? Chegaram todo mundo? Olha aí, olá, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos a essa live, a paz do Senhor. Que bom que vocês estão aqui, meninas, que bom. Então vamos lá, nós vamos falar sobre estações. E quando nós falamos sobre estações, nós falamos sobre o tempo, né? As estações, elas são os tempos que passam. São períodos que passam. As estações são períodos que passam naturalmente. E eu quero começar falando pra você que Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Deus, ele é totalmente perfeito. Deus, ele é o dono do tempo. O tempo pertence a Deus. E o tempo de Deus é perfeito. Ele não se engana, ele não erra. Ele não se confunde, ele não se atrapalha. E ele é o dono do tempo. E a nossa vida é feita de tempos. A nossa vida é feita de estações. A nossa vida é feita de temporadas, não é? As estações da nossa vida que vão, que passam. E essas estações, elas são designadas por Deus. E falando sobre tempo, eu queria ler com você no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, um versículo muito conhecido, mas eu queria que você prestasse atenção nessa palavra que diz assim, olha, para tudo há uma ocasião certa. Eclesiastes 3.
Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Uau! Até para desistir tem um tempo. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Esses textos nos fazem entender que nada do que nós vivemos, nada do que Deus nos permite viver é por um acaso. Porque há um tempo, há um momento, há uma hora certa para todas as coisas na nossa vida. E sendo Ele o dono do tempo, Ele, o Senhor, que define o tempo, Ele sabe o tempo, o tempo perfeito para cada coisa. O tempo não é nosso. O momento que estamos vivendo não é nosso, não está no nosso controle. Não está no controle das nossas mãos. E como Deus é o dono do tempo, Ele é o Deus que está hoje, aqui, agora. E Ele é o Deus que estará no amanhã que você ainda não viu, que você ainda não conhece. Este Deus é o Deus presente hoje e é o Deus presente amanhã. Ele é o Deus Emanuel, porque Ele é dono do tempo. Você percebe que Ele, sendo dono do tempo, nada foge do controle dEle. Nada foge do poder e do governo dEle. Nada foge das mãos do nosso Deus. E nós precisamos estar tão entregues na mão do Senhor ao ponto de entender que no tempo de cada coisa vai acontecer aquilo que está no coração de Deus e Ele vai concretizar. É um processo que Ele vai concretizar na nossa vida, algo que a gente ainda não consegue ver nos primeiros dias, nos primeiros momentos daquele tempo que a gente está vivendo. É como uma coisa que você planta e que você planta e não sabe como vai ser. Eu já plantei coisas que não deram certo, que morreram. Eu já plantei coisas que eu tentei, fiz de tudo para que fosse para frente, não foi. E eu tinha esperança que fosse, mas não foi. E na vida da gente, às vezes a gente planta coisas e a gente tem uma expectativa sobre aquilo, mas na verdade Deus não permite acontecer, Deus não permite desenvolver, porque Ele sabe o amanhã, Ele vê o amanhã, Ele conhece o amanhã, Ele está no amanhã. Então, querida, para de se frustrar. Confiar em Deus é parar de se frustrar. Acreditar em Deus, esperar em Deus é parar de se frustrar. Ele está no teu amanhã. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe os planos que tem ao seu respeito. Amém? Nós vivemos 4 estações. A natureza, o mundo, de forma natural, vive 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. E nós, seres humanos, também vivemos várias estações da nossa vida. Eu não diria 4, porque é provável que a gente viva muito mais de 4 estações da nossa vida. Nós vivemos fases e temporadas, né, na nossa vida. E muitas fases e muitas estações que a gente não gostaria de viver e que a gente não esperava viver. Mas eu quero me atentar aqui para algumas apenas dessas estações que nós vivemos, para falar um pouco desses períodos que nós temos na nossa vida, porque a estação fala do tempo que a gente está vivendo. A estação fala do tempo que nós estamos atualmente. Esse tempo que você está vivendo hoje é a sua estação. E eu fiquei pensando muito sobre estação, porque eu estava pensando na estação que eu estou vivendo, e Deus me fez lembrar algo muito interessante sobre a história de Sara. Sara, no livro de Gênesis, no capítulo 21, fala que Sara engravidou. Diz assim o texto: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus
em sua promessa. Olha só, a gente vê aqui esse versículo falando de dois tempos. Fala do tempo que Sara vivia. Sara estava vivendo uma velhice. Sara estava vivendo, ela era velha. A fase e a estação de ser mãe de Sara já havia acabado. A estação natural da mulher de ser mãe para Sara já havia terminado. Só que para você ver que Deus não determina a nossa estação como nós determinamos, como Deus não avalia o tempo como nós avaliamos, o texto diz que Sara engravidou na sua velhice, mas no tempo, na época, na data fixada por Deus em sua promessa. Ou seja, que dentro daquilo que parecia ser a estação natural de Sara, dentro daquilo que Sara acreditava que era a estação natural dela, Deus veio e falou assim: eu é que defino o tempo das coisas e agora você será mãe fora do tempo da maternidade. Você vai ser mãe fora da época que é se provável ser mãe. Porque eu sou o dono do tempo, eu sou o dono das estações, eu sou o dono da vida, e se eu fiz uma promessa, eu vou cumprir essa promessa. Aleluia! E Sara, num tempo improvável, numa estação improvável, ela gerou a promessa do seu filho Isaac. Mas era fora do tempo dela. Mas era dentro do tempo de Deus. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus por isso? Existem algumas coisas que como que eu posso dizer? Existem algumas coisas que nós acreditamos que dentro do nosso tempo elas não podem ser aplicadas. Nós acreditamos assim: bom, estou vivendo uma estação e nessa estação, nesse tempo, algumas coisas eu não posso aplicar, algumas coisas eu não posso fazer. Mas a Bíblia vai dizer para nós que existem coisas que não têm tempo definido. Existem coisas que não tem assim: olha, quando você estiver em tal situação, você aplica isso. Quando você estiver vivendo tal época, você aplica tal coisa. Não tem. Existem coisas na Bíblia, por exemplo, a Bíblia diz assim: pregue a palavra, em 2 Timóteo 4. Pregue a palavra, esteja preparado para anunciar a palavra em tempo e fora de tempo. Não existe uma época para ministrar a palavra. Você tem que estar pronto o tempo todo, em tempo e fora de tempo. Depois, em Tessalonicenses, a Bíblia vai dizer assim: orai sem cessar. Orai todo o tempo, orai sem intervalo, orai em época e fora de época, orai na estação ou fora de estação, orai na primavera, no inverno, no verão, orai sem cessar. Depois em Lucas 21 vai dizer assim: vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar das coisas que estão por acontecer. Ou seja, pregar a palavra, orar e vigiar não tem fase, não tem época. E o que me faz pensar nisso? Me faz pensar que existem mulheres que estão vivendo tempos em suas vidas que elas usam como desculpa para dizer para o Senhor: eu não estou anunciando a tua palavra porque eu estou vivendo essa fase. Eu não estou orando porque eu estou vivendo essa fase. Senhor, eu não estou vigiando a minha vida espiritual porque eu estou vivendo essa fase, essa estação. E embora eu acredite que nós precisamos respeitar as estações da vida que nós estamos vivendo, nós precisamos entender as limitações da estação que estamos vivendo, nós precisamos encontrar o equilíbrio dentro da estação que estamos vivendo para não abandonar o plano de Deus para a nossa vida. Nós temos que respeitar a nossa estação, mas nós também precisamos nos adaptar às condições. Nós precisamos nos adaptar para ter condições para passar por essa estação sem interferir na nossa relação com Deus. Porque quando a gente ouve, e eu já ouvi ministrações que dizem assim: Maiara, essa é a sua estação. Deus entende, é a sua fase. Aí dá a impressão de que eu tenho isso como uma desculpa diante de Deus para dizer: Senhor, afinal de contas eu não estou me consagrando porque eu estou nessa estação. Senhor, afinal eu não estou buscando a palavra porque eu estou vivendo essa estação. E aí quando aparece o tempo de pausa, o tempo de intervalo onde eu poderia estar no Senhor, eu estou me apoiando na desculpa. E na verdade não é isso que Deus requer de nós. Você sabe por quê? Porque eu não posso esperar uma estação passar para poder construir algo com Deus.
Porque nós vemos nas estações do ano que uma estação ela passa, mas assim que ela passa, na verdade, o findar de uma estação significa o início de outra. Ou seja, as estações da nossa vida elas não vão parar. As estações da nossa vida elas não têm intervalo. Você termina uma estação aqui, você vai começar outra estação aqui logo em seguida. Porque o findar de uma estação é o anúncio de uma nova estação. E vai haver estações com mais tempo, com mais qualidade, com mais praticidade, mas haverão estações mais difíceis. E portanto eu preciso me adaptar, porque eu não posso esperar essa estação passar. Mesmo porque esperar não pode ser para mim uma desculpa de acomodar, de parar, de encerrar. Senhor, eu estou numa estação onde eu posso esperar ela passar. Então isso significa que eu posso completamente parar, eu posso completamente me estacionar, porque eu estou vivendo uma estação que me dá o respaldo para fazer isso. Eu quero dizer para você que Deus permitiu essa estação na sua vida e Ele está dentro dela com você. Ele permitiu você passar por essa fase e Ele está dentro dessa fase com você. Você não pode simplesmente dizer para o Senhor, Deus, olha, eu não aceito esse tempo, ou Senhor, eu estou nesse tempo, então eu não posso fazer nada para o Senhor. Sabe, Deus, Ele não faria uma estação que viesse te impedir de estar junto dEle. Ele não faria vir uma estação que te impedisse de o servir. Porque jamais Deus vai colocar algo na nossa vida para nos afastar dele, jamais. E essa nossa vida, que é repleta de situações, repleta de tempos, de temporadas e de momentos, elas estão nos empurrando, essas fases, esses tempos estão nos empurrando, nos amadurecendo, nos preparando para o propósito principal de Deus para nós. Há um propósito de Deus para nós. Entendeu? Eu não estou dizendo para você, por favor, entenda. Não estou dizendo para você ignorar a fase que você está vivendo. Né? De repente você acabou de ter um filho, seu bebê não dorme de noite, você está numa fase desgastante, numa fase difícil. Não tá se alimentando direito, tá cansada, tá amamentando, e daí, mas aí eu tenho que me matar porque eu preciso corresponder a um protocolo religioso. Não, eu não tô falando disso. Eu tô falando que você, com sabedoria, maturidade, precisa aprender a adaptar a sua relação com Deus dentro da sua estação. Você precisa adaptar, porque sabe, nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Sabe, gente, não há nada que possa, dizer assim, bom, agora eu tenho um filho, agora este filho é Deus na minha vida. Agora eu tenho um marido e eu tô casada e eu preciso priorizar meu casamento e meu marido é Deus na minha vida. Eu sou totalmente contra isso. Sabe por que eu sou totalmente contra? Porque eu vivi abortos na minha vida que me marcaram muito. Me marcaram demais. E pela graça de Deus, naquela estação tenebrosa de inverno, de luto, Deus me permitiu manter firme. Deus me deu capacidade para me adaptar àquela estação de inverno. E eu consegui passar o meu inverno ao lado de Deus. Eu consegui superar o meu inverno junto com o Espírito Santo. Com lágrimas, com dor, com desespero, com luto, mas eu passei com o Senhor. Agora imagina que capacidade eu teria hoje de estar vivendo o cumprimento da promessa de Deus, que são os meus filhos na minha vida. E agora nessa primavera que eu estou desfrutando, que é a maternidade para mim, nesse tempo que eu estou desfrutando, eu virar as costas para esse Deus que cuidou de mim quando eu estava no inverno, que cuidou de mim quando eu estava de luto. Como eu agora, por causa desses filhos que Ele mesmo me deu, eu poderia virar as costas para o meu Deus. Eu poderia colocar os meus filhos no lugar de Deus e dizer, Senhor, me desculpa, mas agora eu sou mãe. Eu não tenho mais tempo para suas coisas, agora eu sou mãe.
Eu não tenho mais tempo com as responsabilidades do reino, porque agora eu sou mãe. Talvez você não concorde comigo, mas escuta, eu tô dizendo de uma experiência própria. De algo que eu vivi em Deus. Se durante a minha dor, durante o meu luto, Ele esteve lá comigo, como agora, eu poderei virar as costas para este Deus. Esse Deus que cuidou de mim na hora mais difícil e que realizou o sonho do meu coração. Eu não posso criar uma oportunidade para que Deus me peça meu Isaac como Ele pediu para Abraão. E dizer, bom, olha, Abraão, me dá o teu filho. Me dá aí, Maiara, os teus filhos. Porque parece que eles estão ocupando um lugar maior na sua vida do que eu. Porque parece que eles estão numa posição maior do que deveriam estar. Dá aqui. Quero ver onde é que está o teu coração. Quero ver se tu me amas. Quero ver se tu tem fé. Dá aqui o teu filho para mim. Eu não quero esperar Deus me fazer esse pedido. Porque certamente eu não daria. Eu não teria essa coragem. Porque quem sou eu? Mas eu entendi que Deus pode estar me capacitando na minha estação. Eu posso estar me adaptando para responder ao chamado do Senhor dentro da minha estação. Sabe? Tem a canção que diz, né? Diz que amado sou, te darei... como é que é? Te dei os meus fracassos e minhas vitórias te darei também. Te dei meus fracassos, minhas vitórias te darei também. E diz que amado sou. Ou seja, Deus vivenciou comigo os meus maiores fracassos. Deus esteve comigo na minha maior luta. E agora, durante o tempo da minha vitória, eu vou virar para Deus e dizer, não, Senhor, eu não tenho tempo pro Senhor. Não, Senhor, eu não tenho tempo para as coisas do reino. Agora eu estou no tempo da vitória. Eu acho que nós precisamos abrir a nossa mente, porque o diabo ele quer às vezes usar desculpas. Quer que nós usemos desculpas para nos afastar de Deus. Quantas vezes você já deitou no sofá e ligou a televisão para ver um filme e você diz assim, eu mereço estar aqui. E às vezes o Espírito Santo diz assim, poxa, você não leu a Bíblia hoje. Aí você diz, não, mas eu mereço estar aqui. Eu tive um dia muito cansativo, eu sou humana. Eu mereço estar aqui. E o Espírito Santo está lá chamando e a gente ignora a voz do Espírito Santo. Eu aprendi que eu não quero mais ignorar a voz do Espírito Santo, nunca mais. Usando a desculpa de que eu estou na minha estação, Senhor. Entenda a minha estação. Porque não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu deseje mais a não ser o Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria com esses filhos que eu tenho hoje. Porque se não fosse o amor do Senhor, eu continuaria de luto no meu inverno. Como eu posso negar esse Deus que me amou e me honrou? É sobre isso. É sobre isso. É uma questão de se adaptar à estação que está vivendo. É uma questão de se adaptar à fase que está vivendo. E como há um tempo para todas as coisas, há um tempo de sentar diante da televisão e relaxar, há um tempo de estar com o marido, há um tempo de estar com os filhos, mas e o tempo de estar com o Senhor, aonde é que está? E o tempo de estar ali com o Senhor, não tô dizendo pra você passar horas com Deus, no sentido de que, vou ignorar todas as necessidades da minha casa, dos meus filhos, da minha família, porque eu sou crente, eu sou santa. Não tô falando disso. Não distorça o que eu tô falando. Eu estou falando de entender que é importante. É importante um tempinho com Deus. É importante entender que Ele está ali perto. É sobre isso que eu estou falando. E você sabe, a gente se adapta para as estações do ano. Você vê, tem o verão, tem o inverno. A cada estação a gente se adapta. Você não fica no verão exposta ao sol torrando. Não. Você quando vai pro sol, você leva uma sombrinha.
Você, quando vai pro sol, você leva um boné, você leva um óculos de sol, você leva um protetor solar. No inverno, tá nevando, tá frio, tá caindo neve. E nem por isso você vai pro gelo, vai deitar lá sem roupa pra morrer congelado. Não, você se adapta. Você põe uma bota, você põe um casaco, você põe uma blusa, uma touca. Você se adapta pra poder passar aquela estação. Às vezes a gente tá tão cansado, você fala assim, meu Deus, esse frio não acaba mais. Você tá agoniado de tanto frio e tanto casaco, tanto sapato, tanta roupa. Mas você se adapta para viver essa estação. E quando a gente vê que Deus visitou Sara fora da estação dela de gerar, a gente vê que Deus, ele nos prepara e nos proporciona experiências profundas quando a gente está vivendo dentro das nossas estações conectados com Ele. E estar conectado com o Senhor significa o quê? Eu me adapto à estação que eu estou vivendo para não perder a conexão com o Senhor. Eu me adapto ao tempo que eu estou vivendo para não ficar longe do Senhor. Você vê que a natureza, ela precisa viver essas estações para ela cumprir, para ela se aperfeiçoar, para cumprir o propósito que ela tem. E querido, é a mesma coisa com você, minha irmã. Deus te permite passar pelas estações da vida, as provações da vida, as lutas da vida, as estações difíceis, porque Ele está te aperfeiçoando para viver o plano, o propósito que Ele tem para você. Essa estação não é para que você abandone o Senhor. Essa estação não é para que você deixe o Senhor. E eu costumo falar, né, para as pessoas que às vezes a gente tem umas tendências humanas assim muito esquisitas. A época do verão, por exemplo, é uma época muito perigosa. Eu acredito que o verão é muito perigoso para o afastamento de Deus. Porque o verão a gente quer aproveitar do tempo para curtir, para passear, para tomar banho, para se refrescar, para estar em ambientes de festas, restaurantes, bares, coisas humanas. E acaba sendo uma estação que pode, se você não tiver cuidado, acabar com a sua vida. Eu já vivi tempos em que eu vi pessoas que eram crentes a primavera, o outono, o inverno, mas elas não suportavam o verão. Eu conheci pessoas que o verão, a atração do calor, a atração do verão e tudo aquilo que ele traz, tiraram essas pessoas da presença de Deus. Mas eu tô falando isso de forma literal, no sentido de que as pessoas iam fazer viagens, passeios e banhos e praias e piscinas e músicas e enfim. E quando passava o verão, elas estavam enfraquecidas. E aí a gente analisa que a gente pode também conheci e observei pessoas que não suportaram o inverno. A gente mora na Europa e na Europa o inverno às vezes é muito rigoroso. Muito frio, muita neve. E eu conheci pessoas que no período de inverno não suportaram servir a Deus. Tá muito frio pra sair de casa. Tá muito frio pra ir pra igreja. Ai, que preguiça. Ai, tá muito... O horário de culto acaba tarde, tá escuro, tá frio. E a frieza do inverno lá fora toma os corações. Porque parar é muito perigoso. Porque parar é muito perigoso. Uma pessoa que para, ela nunca vai ficar parada. O diabo não vai permitir ela ficar parada. Então, as estações na nossa vida, voltando para a nossa vida, nós precisamos aprender a nos adaptar a elas. Nos adaptar às estações. Do mesmo jeito que você mete uma bota no pé para ir para a neve. Do mesmo jeito que você põe um protetor solar para sair no sol. Do mesmo jeito que você carrega o guarda-chuva para se proteger da chuva
no outono, que você coloca aquele casaco para se proteger do vento. Você precisa se adaptar às estações da sua vida. Se você está vivendo uma maternidade, aprenda a se adaptar na sua maternidade. Deus não te deu esse filho para você parar de ir para a igreja. Deus não te deu esse filho para você parar de orar. Deus não te deu esse filho para você sair da presença de Deus. Deus não te deu esse filho para acabar com a tua vida espiritual. Se adapte. Se você está vivendo fora do país, a sua estação é de adaptação. Estou me adaptando fora do país. Não se empolgue. Não se empolgue por estar fora do país. Não se empolgue. Eu tenho que conhecer o país primeiro. Eu tenho que fazer diversas coisas primeiro. Depois eu busco o Senhor. Depois eu procuro uma igreja para ir. Querido, a primeira coisa que você tem que procurar chegando num país é uma igreja. Se adapte à estação que você está vivendo. Outra estação que a pessoa pode estar vivendo, o início do casamento. Esse marido não é o seu Deus. Existem pessoas que, no casamento é duas situações. A pessoa que põe o marido num trono porque é início de casamento, e a pessoa que está vivendo uma crise no casamento e que só consegue ver o marido. Só consegue ver a crise, só consegue ver o problema, só consegue ver o marido. Se adaptar dentro dessa estação, desse tempo, é você colocar o marido no lugar dele. É colocar Deus no trono. É entender que há um tempo e um lugar para cada um na sua vida. Isso é adaptar. É saber que eu preciso de Deus acima de tudo para que esse casamento dê certo. Eu preciso de Deus acima de tudo para que esse marido seja uma bênção. Esse início de casamento não é o Deus da minha vida. Eu preciso continuar servindo o meu Deus. Mesmo que agora eu tô numa vida nova, casada, na minha casa, com os meus afazeres, eu preciso ter o Senhor perto de mim. Uma estação difícil também é a crise financeira. Talvez você está vivendo uma crise financeira. Uma crise financeira que não passa. E você sabe quando é que uma pessoa não se adapta para passar por uma crise financeira? É quando ela deita no sofá e diz assim, Deus proverá. É quando a pessoa ela acorda meio-dia e diz assim, Deus vai dar um jeito nessa situação. E aí aquela estação que Deus está permitindo para te aperfeiçoar, para te melhorar, para te impulsionar, você está usando como desculpa. Se adaptar é levantar e ir à frente. Se adaptar é dizer e declarar, Deus vai abrir uma porta, Ele é Jeová Jireh. Se adaptar é ser fiel no pouco. Se adaptar é se revestir de autoridade, tomar posse da herança que Deus deixou. Ele disse que você teria uma vida abundante. Se adaptar é não deixar de servir a Deus porque está faltando dinheiro. Se adaptar é não deixar de ir para a igreja porque não tem dinheiro. Se adaptar é ser humilde e pedir ajuda para sua igreja que tem obra social. Tá entendendo? O problema é que a gente entra numa estação e usa ela como desculpa. Talvez você está vivendo uma estação de problema de saúde. E talvez o seu problema de saúde seja um problema que te impossibilita de ir para a igreja. Tudo bem. Mas não te impossibilita de orar. Se você não consegue levantar da cama, deitado você pode falar com Deus. Ou se você consegue andar, você pode se levantar, pegar a sua Bíblia. Dependendo do nível da enfermidade, ela não te impede de buscar o Senhor. Ela não te impede de ir para a igreja. Ela não te impede de ler a Bíblia. E se de tudo isso você não consegue ler, não consegue orar, não consegue ir para a igreja, você consegue ouvir. Põe uma oração. Põe uma pregação. Põe um louvor. Em espírito, fale com Deus. Isso é se adaptar na sua estação. Isso é se adaptar ao que você está vivendo. Mas o que você está fazendo diante da sua estação? Você está se rendendo a ela? Você está usando ela como desculpa?
Ou você compreende e se adapta. Ou você está se adaptando para não parar. Ou você está se adaptando para não cruzar os braços. Mateus 6,33, ele diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que eu e você precisamos é do reino de Deus e a sua justiça. O que eu e você necessitamos para enfrentar as diversidades das estações da nossa vida é o reino e a justiça. O que eu e você precisamos para viver os tempos, as estações, as fases e as adversidades, os nãos, é o reino de Deus e a sua justiça. E qual a consequência, Maiara? As demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é adaptação. Isso se chama se adaptar. Estou vivendo em crise? Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Estou vivendo maternidade? O reino de Deus e a sua justiça. Estou vivendo problema de saúde? O reino de Deus e a sua justiça. Estou vivendo problema financeiro? O reino de Deus e a sua justiça. Equilíbrio. Adaptação. Eu não posso usar minha estação como escape. Não posso usar a minha estação como refúgio. Certamente haverão coisas que eu não poderei fazer na minha estação. Certamente haverão coisas que você não poderá fazer na sua estação. Mas essas coisas que você não poderá fazer, elas estarão te ensinando o não de Deus. Elas estarão te ensinando a esperar na justiça de Deus. E tá tudo bem. E não há problema nenhum. Tá entendendo? O que eu não posso é usar isso como desculpa. Ah, Senhor, eu estou nesse país, eu não entendo nada do que fala neste país. Eu não sei andar de metrô, então eu não vou para a igreja. Se a estação que você está vivendo é uma estação difícil, é uma estação ruim, se é uma estação de guerra, porque a Bíblia diz que há tempo de guerra, há tempo de paz, se revista de autoridade para guerrear. Se revista de autoridade para viver este tempo difícil. No livro de Efésios 6:10 vai dizer para você: revista-se de toda a armadura de Deus para que possa suportar no dia ruim. Para que possa suportar no dia mal, para que você possa vencer essa fase, para que você possa vencer esse tempo. Eu me lembro que quando eu vivi o inverno de Deus, eu achei que aquele tempo nunca ia acabar. Era uma dor profunda de luto. Eu nunca imaginei que eu conseguiria ser mãe, porque a dor era muito profunda. A luta, o inverno era frio, era intenso. Mas eu não parei. Eu não cruzei os braços. Eu não disse: bom, Deus está me punindo, então eu vou pro mundo. Ah, Deus não está realizando o desejo do meu coração, então eu vou embora. Não foi isso que eu fiz. Eu me agarrei ao reino de Deus e à sua justiça. Eu me agarrei à causa do Senhor. Eu me agarrei à obra de Deus. E pela sua infinita graça, o processo serviu para me amadurecer. O processo serviu para me moldar. E enquanto eu chorava, eu era motivo de bênção para a vida das outras pessoas. As minhas lágrimas, a minha dor era motivo de restauração para outras pessoas. E hoje, para a glória de Deus, a minha primavera é um testemunho da glória de Deus e do poder de Deus e da ação do Espírito Santo. Mas isso por quê? Porque eu sou melhor que você? Não. É porque o reino de Deus e a tua justiça prevaleceu. E eu volto a repetir. Como eu poderia agora, diante de tudo que eu recebi, vir
virar as costas para esse Deus e dizer: Senhor, eu não posso agora. Eu tô muito ocupada agora com as minhas coisas. Eu estou como Marta, Pai, ocupada com as minhas coisas, com os meus afazeres. Eu não posso fazer isso pro meu Deus. Às vezes as pessoas olham para mim e não compreendem. Ai, a Maiara anda arrastando esses meninos para todo lado. A Maiara está para cima e para baixo com esses meninos. Querido, só quem muito perdeu sabe o quão é precioso ganhar. E eu prometi pro Senhor que o dia que isso se cumprisse, eu jamais deixaria isso ser um impedimento para eu fazer o que eu estava fazendo. E para a glória do Senhor, Deus tem me capacitado nisso. Não tenho feito tudo que eu quero. Não tenho feito tudo que eu gostaria de fazer. Mas eu estou me adaptando. E você sabe o que é mais precioso disso? Os meus filhos não são um impedimento para mim. Meus filhos não são um tropeço para mim fazer a obra. Pelo contrário, enquanto eles vão comigo, eles estão aprendendo a fazer como eu faço, para fazer ainda melhor do que eu estou fazendo no futuro. Eles estão sendo plantados ali, no altar da igreja. Estão sendo plantados ali, servindo ao reino. Isso não tem preço. Às vezes a gente se depara com famílias que vêm para a igreja, de pais que são cristãos, ou que se dizem cristãos, e os filhos não encontram seu lugar na igreja. Os filhos ficam perdidos, incomodados, intimidados. Quero deixar um conselho para você. Leva teu filho para a igreja. Se você não vai por você, leva teu filho para a igreja. Planta o teu filho na igreja. Planta, porque o que você vai colher. Você só vai colher bênção se plantar o teu filho na igreja. Ah, mas menino faz bagunça. Ah, mas menino corre. Não tem problema. A gente bota ele para sentar. A gente ensina. A gente corrige. Mas planta ele no reino. Planta ele na igreja. Não deixa o teu filho acreditar que servir em casa, a servir a Deus em casa tá tudo bem. Não deixa ele acreditar nisso. Planta ele no lugar aonde jorra. Planta ele no lugar aonde a água está corrente. As estações, elas são passageiras. Elas passam. O inverno passa. O verão passa. São apenas alguns meses. Mas da mesma forma que a estação ela é passageira, ela é também preparatória. Preparatória. A árvore, quando ela está vivendo o inverno, e isso Deus ministrou para mim quando eu estava de luto. Olhando pela minha janela, lavando louça, eu via a árvore toda seca, muita neve, muito frio. E eu falava: Senhor, eu estou vivendo esse inverno. Meu ventre não gera, já perdi 5 filhos, não consigo ser mãe. Eu estou nesse inverno. E o Senhor disse para mim: Maiara, há esperança para a árvore. Ao cheiro das águas brotará. A árvore, ela não morreu. Ela só se adaptou ao inverno. Você olha para ela, não tem folha. Você olha para ela, não tem verde. Mas ela está viva. Está de pé. Ela está às vezes coberta de gelo, mas ela está viva.
E a prova de que ela está viva é que no início da primavera os brotos começam a sair. A prova de que por dentro dela a vida está intacta. Os brotos começam a sair na primavera. Aleluia! E Deus disse para mim, fica tranquila, Mayara. A sua primavera vai chegar. A sua primavera vai chegar. E a Chloe nasceu. E Chloe significa broto. Como aquele brotinho que sai das árvores depois do inverno. A Chloe veio trazer primavera para minha vida. Há esperança na árvore. Porque o inverno é passageiro. Porque o inverno vai passar. E quando a gente olha pro inverno, a gente não imagina os frutos. Você não consegue imaginar comendo fruto daquela árvore. Você não consegue imaginar, porque quando você olha, você tem a impressão de que o inverno matou, de que o frio matou, de que o frio destruiu. Mas aquela árvore, ela está apenas se preparando. Ela está apenas se aperfeiçoando para dar frutos na primavera. E eu quero concluir com um versículo de 2 Coríntios, que fala pra gente sobre essas provações passageiras, essas estações difíceis, passageiras, essas estações que a gente vive que não dura para sempre. O inverno não dura para sempre, a prova não dura para sempre, a luta não dura para sempre. Tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar, tudo isso vai ter um fim. Tudo isso vai ter um momento que vai trazer resultados, frutos de uma primavera que você ainda não vê, mas frutos de uma primavera que está para chegar. E esse versículo, ele é muito bom, ele nos fortalece nisso. É 2 Coríntios capítulo 4. Eu amo esse versículo, ele me traz consolo. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, mas o que se não vê é eterno. Querida, talvez agora você não está vendo as frutas, as flores da sua primavera. Mas essa momentânea, essa passageira tribulação, sofrimento, esse inverno, ele está produzindo em você uma glória eterna. Ele está produzindo em você maturidade, está produzindo em você experiência, está produzindo em você sabedoria, está produzindo em você espiritualidade. Então, se adapte ao tempo de provação, se adapte ao tempo de luta, porque é passageiro. É passageiro. E a vitória vai vir depois. E a bênção vai vir depois. Olha, traga o equilíbrio para sua vida. Traga o equilíbrio para o reino, para tua vida com Deus, e viva o reino de Deus, e viva a vontade de Deus, viva a justiça de Deus. E Ele vai acrescentar tudo que você precisa. Faça um teste. Viva o reino de Deus dentro dessa estação que você está vivendo. Seja fiel a Deus dentro dessa estação que você está vivendo. Sabe? Não deixe Deus de lado com as desculpas. Não deixe Deus pra lá no sentido de tipo assim, Senhor, eu não consigo por causa disso. Senhor, eu não faço por causa do meu filho. Senhor, eu não faço por causa do meu marido. Senhor, eu não faço por causa da minha casa. Não. Por mais que a gente esteja às vezes desgastadas exteriormente, o nosso interior, ele está forte para passar por essa fase, servindo ao reino, servindo ao Senhor, honrando a Deus em todas as coisas. Amém?
Vamos orar? Vamos orar. Eu espero que essa palavra possa frutificar na sua vida. Frutificar. Menina, você tá aí, nessa live não é por acaso. Deus está te convidando a parar de dar desculpas. Deus está convidando você a parar de dizer pro Senhor: ah, o Senhor entende. Deus está te convidando a um equilíbrio, a uma postura. Deus está te convidando para isso. Pai, nós oramos, Deus, diante da Tua presença. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o dono das fases, das estações. O Senhor é soberano. E nenhuma das nossas estações foge do Teu controle. Tudo é permissão do Senhor. Pai, mas nós precisamos com sabedoria, maturidade e equilíbrio passar por cada fase, por cada estação, cobertas pela Tua presença e pelo Teu sangue. Eu oro para que o Senhor venha capacitar minhas irmãs. Capacita cada uma delas, Pai, a viver o Teu plano, o Teu propósito de forma extraordinária dentro das fases mais complexas e difíceis. Senhor, o Senhor não preparou essa fase para que a gente se distanciasse do Senhor. O Senhor não nos deu esse presente para que nós nos afastássemos da Tua presença. Não. Ao contrário. Tudo isso é para nos preparar, nos aperfeiçoar. Então nos instrui, nos capacita, nos ensina e nos direciona para fazer a coisa certa, no tempo certo, do jeito certo. Respeitando cada tempo da nossa vida. Para viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você que esteve aqui comigo. Olha, a live tá acabando, mas eu quero te pedir, compartilha com as suas amigas. Vai ficar aqui no canal, registrada aqui no canal essa mensagem. Compartilha com as tuas amigas. Compartilha, compartilha, compartilha. E para aquelas meninas que quiserem passar um tempo comigo, nós estamos abrindo um propósito, tá bom? Para mulheres. E você vai poder aprender um pouquinho aquilo que eu tenho aprendido, eu quero compartilhar com você. Então me procura, tá bom? E que a bênção de Deus esteja sobre você. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus abençoe. Obrigada, meninos, por estarem aqui, por terem vindo, por ter passado essa 1 hora aqui comigo. 50 minutos. Que Deus abençoe você ricamente. Que essa palavra venha frutificar, dar muitos e muitos e muitos frutos na sua vida. Em nome de Jesus. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até uma próxima live que o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus. Tchau.